E hoje, então, você vai fazer, né? Você fez, vai falar pra gente o mapa astral da Priscila Belfort, né? Isso. E eu vou falar da Priscila Belfort, ela acabou voltando aí às mídias, né? Há 20 anos atrás aconteceu aí uma questão com ela, né? Gente, a verdade é que ela não estava bem mentalmente, né? E ela nem queria trabalhar. Eu lembro algumas coisas da época, porque por mais que as pessoas falem bastante, e eu vi que saiu algum documentário dela, alguma coisa assim nesse sentido, mas na época, eu lembro, assim, eu estava no final da gestação da minha primeira filha, então eu acabei ficando um pouquinho mais em casa, acabei prestando mais atenção, porque eu gostava muito da Joana Prado. Ah, é, da feiticeira. Porque do Vitor eu nunca soube muita coisa, para falar a verdade. Porque assim, todo menino queria namorar com a Joana, mas a gente que era menina queria ser igual, né? Então, a gente Ah, acabou acompanhando, assim, ela é muito bonita. E aí, desde que eles foram na eu acredito que eles firmaram o relacionamento quando teve a Casa dos Artistas. mas os Você artistas, eles lembra? participaram. Eu Acho que lembro, eles né? participaram do primeiro. E eu lembro que eles tiveram, tipo, um lesco-lesco, assim, um pouquinho antes, e lá virou quase férias com o ex, né? Porque ela já tinha ficado. E aí, de repente, o cara tava lá dentro, e aí eles se conheceram melhor, e aí eles ficaram juntos. E é uma É, história bonita deles, assim, que eles se deram muito bem e tudo. Então, assim, eu só conhecia ele por causa da da Joana feiticeira. Prado. Eu Ah, nunca gostei muito dessa coisa de luta, sempre achei um pouco primitivo, nunca fui muito ligado. Então, eu achava, eu gostava muito da Joana. A gente queria ser que nem ela, né? Lógico. hum, Loirona, bonita. Mas aí passou a fase, agora a gente derrotada com calor, mas tudo bem. É, aí eu acabei acompanhando mais, porque assim ficou muito tempo na mídia assim, porque foi uma coisa assim, não tinha explicação, ninguém tinha explicação, era uma menina boa que trabalhava, que estudava, e de repente, pum, sumiu, e nenhum é, vestígio, nenhum rastro, e era de alguma forma, naquela época, era muito blindado. Então, a gente não sabia muita coisa, não tinha muita divulgação do que estava acontecendo, por que que ela tinha sumido, aí vinham as histórias, né? Era uma época, André, não sei se você lembra, 2004, tinha muito sequestro relâmpago, tá. né? Então, assim, eu acho que era o caminho que eles trilhavam, né? Pensavam do sequestro relâmpago. Sumia É, muita gente para é, eu estava vendo resgate. a entrevista da Joana Prado, ela foi no Danilo Gentili semana passada para divulgar o Sério? documentário. Aí ela falou que a polícia, né, trabalhou com a linha de sequestro, igual você falou. E aí ela fala que foi uma linha de investigação errada, né? Por isso que não saiu disso, né? Então elas Nossa! foram pela linha de sequestro e ela falou que acredita que não foi sequestro, sabe? O que ela Mas fala, né? era uma tendência do que estava acontecendo na época, porque assim, era muita gente. E como o Vitor tinha, e acho que na semana que ela sumiu, ele ia lutar um cinturão que ele ia ganhar muita grana. Então, assim, ele estava se preparando. Nossa, eu lembro disso nitidamente, porque eu fiquei assistindo, acompanhando, porque eu estava lá, né, terminando a gravidez, a gente acaba ficando um pouquinho mais na televisão, e a gente assistia mais. Então, eu lembro muito na época sobre isso. Eu lembro da Joana estar muito envolvida, ajudando. Eu lembro que ele acabou indo lutar. Eu lembro dele lutando. Ele foi com a camiseta, Nossa, foi bem emocionante. Assim, ele pesou bastante para ele, mas ele foi, porque o pessoal ficou falando: não desiste, né? E nunca apareceu. Quando apareceu a história do resgate, eu lembro que era tudo muito. Um monte de mentira, né? Ai, tô aqui com ela, aquelas coisas, né, que a gente está Sim. acostumado, que sempre tem os oportunistas por todo lado. E eu lembro também de um apresentador, eu não lembro o nome dele, que ele ficava falando que ia dar dinheiro se achasse. Ah, vou.
eu vou dar recompensa para quem achar. Cara, e era um valor mínimo, tipo, a menina não, tipo, não valia nada, era uma coisa assim. No fim, acho que eles sabiam que não era um sequestro mesmo, porque tem muitas coisas, principalmente aqui no mapa dela, que eu posso falar como astróloga, né? Mas eu lembro que eu acompanhei bastante. Depois aí minha filha nasceu, né? Nasceu a minha filha número 1. É, e aí eu já naturalmente já deixei a televisão um pouco de lado. E também o caso também ele acho que ele ficou aí tipo um ano na mídia, tudo depois. Não é que desistiram, acho que não tinha muito o que fazer, né? Porque É. não tinha vestígio dela. E assim, eu já começo o mapa dela já como alquimista, né? A gente da alquimia, a gente já olha a gente já vai direto para olhar os elementos. E assim, ela não tinha o elemento ar. Elemento ar, o ideal são 5 pontos, né? Ela tinha muita iniciativa, uma pessoa, assim, pelo mapa muito inteligente. Aliás, eu vou chegar nesse caso. O aterramento dela, ok, faltava um pouquinho, mas o ar, que é aquela parte que a gente fala, que a gente se comunica, dela era 0. Então, assim, tinha alguém ali, pode ser pai, pode ser mãe, que exigia muito dela. Tipo, ou era uma pessoa muito severa com ela, ou alguma coisa assim. Se você identificar no seu mapa que você tem pouco ar, provavelmente teve isso, ou acaba se casando com alguém que não deixa a pessoa ser quem é, sabe? Tem todas essas coisas assim, e a pessoa acaba se retraindo um pouco, ficando um pouco mais solitária, um pouco mais quieta, e isso pode virar o quê? Depressão. Hum, Então, é assim, o mapa dela é um mapa super complicado de explicar. Para a gente que é astrólogo, quando a gente vai explicar esse mapa para uma pessoa, a gente fica até meio cheio de dedos para explicar, porque é um mapa bem complexo, né? E tanto que eu quero mostrar aqui, vou ver se eu consigo, né? Que ela tinha um stellium, são vários planetas, e são vários planetas e elementos, tipo, numa casa só. O que acontece? Em algumas casas, você tem stellium, por exemplo, eu tenho stellium na casa 10, que é a casa do profissional. É super bom. Nossa, é aquela pessoa que vai ter emprego, vai aparecer emprego. Tipo, a pessoa está dormindo, alguém vai ligar e falar: tem emprego aqui para você. hum, A pessoa está sempre dinamizada, sempre trabalhando, sempre. Mas no caso, quando é na casa 12, a casa 12 ela fala assim da nossa consciência espiritual, da nossa saúde mental. Então, quando você tem o estélio, aí mexe com a saúde mental, aí é uma questão complicadíssima. E ela tem, assim, um planeta que é péssimo para estar na casa 12, que é Netuno. Netuno é o planeta da confusão. E ele, estando na casa 12, ele é mais confusão ainda, né? Então, é o que fala muito, muito certo aqui para mim a tendência dela à depressão. Muita tendência à depressão. E não é depressão assim que eu vou na praia, eu vou ficar feliz. Eu vou encontrar com os meus amigos, eu vou ficar feliz. Não, é aquela depressão química mesmo, que tem que tomar remédio, que fica de cama, que dá alteração de humor, é complicadíssimo. E ainda no grau que tá, que é um grau 9 em Sagitário. Então, assim, a instabilidade é muito grande, ela devia ser uma pessoa bem, bem difícil de lidar. Mas geralmente elas são ativadas por start, alguma coisa que deu start. Quando eu olho o mapa da Priscila, ela nasce com o ascendente em Sagitário. Gente, eu peguei o mapa na internet com outros astrólogos que tinham conhecimento do horário dela. Alguns, eles dizem que ela nasceu ao meio-dia. Eu não consegui o horário certinho. Eu não concordei com o horário do meio-dia, não concordei. E aí eu fui atrás de outros, e aí a gente chegou à conclusão que o horário dela foi às 6 horas da manhã. Ela nasceu entre 6 e 7 horas da manhã, provavelmente. Teria que confirmar isso com a mãe ou com a certidão de nascimento. Eu não concordo, porque, assim, quando eu vi sobre o mapa dela, não tinha nada a ver.
com ela, com a falta de protagonismo dela, com a coisa dela ser esportista, ela não era esportista, ela não queria ser esportista, era uma coisa que e era uma coisa que parecia que era obrigação, porque tinha o irmão que era, e o irmão deu certo, então você também tem que ser, entendeu? Só que ela tem, por exemplo, Júpiter na casa 3 em peixes, ela deveria ser uma menina inteligentíssima na questão de progressista, de querer... O Júpiter, onde ele toca, ele aumenta. Então, se ele está na casa 3, que é a casa do aprendizado da comunicação, a pessoa tem capacidade de aprendizado muito maior. Então, se você tem Júpiter na casa 3, dá uma olhada, porque muitas pessoas que têm Júpiter na casa 3 são aqueles... que é aquela super criança, super inteligente, como que chama? Nossa, gente, Superdotada? superdotada. Ela poderia Hum, ser superdotada, porque é olha. muita inteligência. E assim, né? O Vitor era o que lutava, era o que. Então, talvez essa coisa dela tenha ficado para trás, e pode ser isso que tenha sido o start da coisa a coisa do psicológico dela, tá? Eu não vou falar que não pode ser isso, não, pode ser também. E aí, quando a gente olha o mapa, tem um Quiron na casa 5. O Quiron, ele é a mágoa, ele é a dor que a pessoa carrega. E ele, tanto na casa 5, ele fala diretamente sobre, por exemplo, uma coisa bem séria, eu não posso falar a palavra aqui, mas é o amor. Hum, Então, ela pode ter passado por isso e ter tido um start. Ela poderia estar numa situação de gravidez e não aceitar, porque isso ela tem a casa 5 em Áries. Quem tem casa 5 em Áries, que fala diretamente da coisa, fala da vocação da gente, né? Mas fala também dos filhos. Quem tem casa 5 em Áries, muitas vezes é uma pessoa que já pensa assim, tem tendência a ter filhos, mas é uma pessoa que vai pensar assim: eu não quero, porque eu sou muito brava para ter filho, eu não vou querer, não vou ter paciência, e a pessoa já decide. Então, assim, pode ser que tenha acontecido uma coisa bem desagradável nesse sentido. Mas também esse Quiron pode falar da mágoa de um dos pais, ou do pai ou da mãe. Como esse Quiron divide a casa 4 com a casa 5, provavelmente, assim, ela teve uma infância extremamente infeliz, extremamente infeliz. Como se tivesse briga entre pai e mãe. Geralmente, quem tem esse Quiron aí, é o Quiron, gente, pior de tudo, o Quiron, ele é retrógrado, ele anda e olha para trás. Então, é como se você fizesse assim ao quadrado. Você pega o Quiron, coloca ele ao quadrado nesse lugar. E então, assim, são muitas questões. E outra coisa que ela tem também é a casa 3 fala diretamente dos irmãos. E ela tem uma Lilith em grau 23, péssimo, que provavelmente ou ela tinha ciúme do irmão, ou ela tinha problema em aceitar o irmão, e problema em aceitar a situação do irmão. Então, gente, pintaram uma pessoa, né? Eu tô falando isso, mas ela, pelos aspectos aqui do mapa, ela pode estar viva. é, Ela não, muito, 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 muito. nossa. Só que com os graus que ela tem nessa casa 12, a gente pode começar a falar em uma coisa assim. É tão difícil falar isso, mas uma coisa assim de. Eu não sei se você entende que a psicopatia, por exemplo, ela deixa a pessoa. Eu até marquei ele, ela deixa a pessoa tão fria, tão, tão fria, tão interiorizada, tão. Ai, como que eu vou falar? Tem Que ela não tem sentimentos assim? ausência. Ela não tem ausência de. Ela não tem assim a ausência de. Como que eu vou falar? É assim, é como se ela não tivesse ausência de culpa.
como se ela não tivesse remorso. Então, se ela sumiu e ela viu todo mundo lá, ai, volta, volta, mesmo com. Porque provavelmente acho que cancelou conta, cancelou as coisas que ela precisava. A capacidade de, por exemplo, mudar de nome, mudar de RG, mudar de CPF, mudar de alguma coisa, sem nenhum remorso. Mas o que que acontece? É uma coisa que é de dentro dela. Então, assim, tem muita possibilidade dela estar viva. Por quê? Porque ela tem um Saturno retrógrado. O Saturno, na casa 8, eu vou dar só um panorama, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O Saturno na casa 8 fala diretamente da pessoa ter idade avançada e não ter morte violenta, não ter morte dolorosa. A casa 8 fala sobre a morte, ela tem Saturno lá, Saturno e Câncer ainda, né? Eu até tinha marcado, nossa, eu fiz tanta marcação, eu comecei a fazer o mapa dela e eu fui, nossa, que eu ficar, o Ficou Saturno, impressionada. fiquei muito impressionada. O Saturno, a casa dele é Capricórnio, é Aquário. Não, é Capricórnio isso, é Aquário. Vamos lá. Concentra. A Lua em Peixes com esse eclipse, gente do céu, atingiu o eclipse. O meu 11 graus em Libra, 10 a 11 graus, ele estava na comunicação, então, complicado. O Saturno, quando ele está em Câncer, não está prestando. Saturno é o Deus bravo, quando ele está em Câncer, ele está em queda. O que fala para mim, assim, que muito dessa coisa dela veio da infância destituída de ternura. Então, é como se tudo que aconteceu na infância dela deixou uma marca muito grande. Tudo isso foi start, tudo isso para despertar a coisa da. Olha, eu não conseguiria falar a palavra psicopatia, é outra coisa, sabe? Uma frieza, alguma coisa que não é natural dela. Eu acho que o psicopata é natural, vamos falar português. O psicopata ele já nasce assim e não tem o que fazer. Mas não seria bem a psicopatia, mas alguma coisa que ficou marcado tanto que como se a frieza fizesse parte da vida dela. Deixou marca, tanta essas coisas deixaram muita marca. E geralmente quem tem esse Saturno em Câncer é uma pessoa que vai viver muito tempo, mas muito tempo. Tipo, quando eu falo da brincadeira, tipo Silvio Santos, é muito tempo, a pessoa vai viver muito. E no fundo, ela tinha a casa 7 em Câncer, ela tem a casa, essa coisa da casa 7 lá em Câncer. Então, a verdade é que ela queria ter uma família normal, a família que ela queria construir era normal. Então, assim, e não era o que estava acontecendo. Então, assim, se ela tivesse pego uma boa psiquiatra, uma boa psicóloga, ia fazer ela entender que as coisas às vezes acontecem mais tarde, mas eu acredito que tenha mexido bastante com essa coisa da frieza, porque com essa quantidade de planetas na casa 12, bem o que significa para mim. Ativou uma frieza nela que não voltou atrás, não. E ela tem a casa 12 em Escorpião. O Escorpião, ele é frio, a emoção dele, ele consegue ver as coisas mais com altivez, ele consegue tendo a casa 12 em Escorpião, a pessoa consegue ter controle das emoções. Então, você imagina você ver a sua mãe na televisão, o seu pai na televisão, e você falar, não quero isso. E acabou, entendeu? Então, assim, existe muita possibilidade dela não ter acontecido tudo isso que falaram. Ela realmente tomou uma decisão e foi embora. Por E a conta dela, frieza, né? então. Muitas pessoas que estão nesse nível, aliás, é uma coisa que a gente precisa falar para as pessoas, André. Se você percebeu que está 2, 3 dias muito triste, trancado, procura ajuda.
né? Principalmente, assim, a nossa geração, que era nos 80, anos 90, a gente meio que acostumou com o bullying e a coisa do... Ai, procurar um psicólogo, um psiquiatra, é coisa de doido. Nossa, olha aquele... Gente, isso tudo não faz mais parte, porque se você tá com uma gripe, você vai no médico, ou você tá com uma pneumonia, você vai no pneumologista. Então, se você tá com um problema, tá sentindo, procura ajuda, né, psiquiátrica, porque aí você vê, é uma coisa corriqueira do dia a dia que aconteceu com ela, pode ter despertado isso. Para mim aqui, muito particularmente, né, com tantos anos, a gente acredita que ou ela se foi, ou aconteceu alguma coisa, mas a ausência do corpo, a ausência de ver, traz muitas dúvidas. E pelo mapa, ela tá bem vivinha da Silva. E com muito problema ainda psiquiátrico, muito problema psiquiátrico. Uau, Muito nossa. problema, porque aí eu fiz os trânsitos da época, o que aconteceu na época, porque assim, a gente sempre está passando por trânsitos, né? A gente está sempre, tá ali, né? A Lua está em tal lugar, o Mercúrio em tal lugar, então a gente está passando. Então, a época, ela estava passando uns trânsitos, assim, que são pesados. Então, um deles era Saturno transitando em quadratura, quando um planeta aí está brigando com o outro, está com problema com o outro, quadrando o outro, e ela estava com Saturno quadrando em Plutão. Então, assim, até maio daquele ano, depressão severa. É, Depressão severa. É coisa assim, não adianta em psicólogo, é tomar remédio mesmo. Vai lá e toma remédio. Quando a pessoa está passando por esse trânsito, ela pode estar com doenças maltratadas, doenças mal cuidadas. É aquele ano que a pessoa tem pressão alta, vai subir a ponto de parar no hospital, tipo, doenças crônicas. E o dela, provavelmente, era depressão. Muito provavelmente. Então, assim, todas essas coisas que apareceram, que foram faladas aí, também pode ser um Netuno transitando em Plutão, porque, gente, Netuno transitando em Plutão é a confusão, né? Netuno já é confusão, Plutão é transformação, renovação. Quando um cliente meu está passando por esse trânsito, eu sempre vou falar assim, ó, meditação, vai fazer yoga, vai fazer mentalização, vai fazer qualquer coisa que te tire da onde você está. Por favor, para limpar a mente, cuidar dessa parte, não absorver fofoca, quando a pessoa está passando por esses trânsitos, é complicadíssimo, né? E ela estava passando por um trânsito, por exemplo, tá? É Júpiter transitando em conjunção, assim, aí é quando os planetas estão amiguinhos. Júpiter amiguinho do meio de céu natal dela, que é um virgem. No trabalho, ela estava tendo ascensão no trabalho. Então, assim, ela estava indo super bem no trabalho dela. Eu acredito que ela tinha alguma coisa de funcionária pública, alguma coisa assim. E a doença já não estava deixando ela ir trabalhar, ela já não queria. A mãe meio que obrigou. Lembro, na época que a mãe falou assim: não, você vai, levanta daí, levanta, sacode a poeira da volta por cima e vai trabalhar. Gente, como é difícil para as gerações antigas entenderem a doença, a depressão. é. Eles não entendem a Às vezes acha que depressão. é frescura, preguiça, mas não é, né? Exatamente. Bom, até um tempo atrás, eu tenho que admitir, a gente sempre tem essa tendência a achar, né? Pô, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer, e não é isso. Não, a pessoa não tem força nem energia para sair da onde ela está. Então, É. ela precisa do químico. Não adianta, quando está nesse nível, é o químico. É. Ô, Paula, só te interrompendo um pouquinho, a Aline que está assistindo a gente, ela colocou um comentário aqui interessante, pelo que eu entendi, acho que ela viu o documentário, ó. Ó o comentário dela, é impressionante. Ontem assisti a série, imaginei a mesma coisa, percebi uma moça fria, sem emoção, muito calada. Fiquei com a impressão que ela guardava muita coisa dentro de si. Aí ela colocou, precisei até dar um tempo na série, porque começou a me fazer mal, porque tive a sensação de uma pessoa sufocada e sem poder e nem querer falar nada com ninguém. Olha,
Interessante, né, a visão de Nossa, quem eu tô assistiu. arrepiada. Eu também, Nossa, eu tô arrepiada, se eu pudesse eu mostrar. também. É porque assim, eu não, gente, eu vou contar para vocês como que foi. A gente tinha combinado uma outra pessoa para live. É, Eu tava praticamente, eu conheço essa pessoa e tava, aliás, me julguem, eu gosto muito. Eu não vou falar quem é, a gente fala semana que vem. É, mas assim, eu já tava com tudo pronto na cabeça. Aí o André falou para mim, tipo, em de cima da madrugada. hora, de madrugada, ele falou: Paula, vamos mudar, vamos falar da Priscila. Então, assim, gente, eu só sabia o que eu tinha ouvido lá em 2004, né? Então, assim, são poucas coisas que a gente sabe sobre ela. Realmente, porque na época ela foi muito blindada as coisas. Não, eles não jogaram a real com o que estava acontecendo. A verdade é essa. E aí, acho que a polícia ficou, né, com aquela questão até que você comentou que assistiu ela Sequestro, né? no. Você assistiu ela no Danilo Gentili. Danilo Gentili, a Joana Prado, que deu entrevista, falou Ah, que é a isso. polícia Desculpa, trabalhou ela não, né? Não com a tinha linha de sequestro, a é. Joana. É, Então, realmente, assim, ficou muito nessa coisa do sequestro, porque, gente, eles estavam muito ricos. A Joana trabalhava para o Luciano Huck. Ela tinha feito Playboy, era muito bonita, muito. Acho que, olha, se eu não me engano, foi uma das Playboys mais vendidas. Então, assim, eles estavam muito cheios de dinheiro, então ficou nessa questão. Ah, eles querem o dinheiro da Joana, eles querem o dinheiro do Vitor. O Vitor ganhava muito dinheiro, muito, 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 muito. É assim, é um dinheiro que a gente nem consegue imaginar, porque era muito. Hoje eu acho que nem tanto, mas eles ganhavam muito dinheiro. Então, assim, tudo me indica, tudo me leva para esse lugar da depressão, a depressão que virou uma frieza muito grande. E aí eu falei assim, ai, quer saber? Vou fazer a revolução. A revolução é a que a pessoa está passando ali aquele ano. Eu coloquei como se ela tivesse passado no Rio de Janeiro, porque eu não sei o paradeiro dela, né? Mas assim, por exemplo, Plutão é um planeta que não vai mudar muito dependendo do lugar. Vai depender de outros fatores. Mas, por exemplo, ela está com Plutão na 12, com Vênus na 12. Ah, é bom ter Vênus na 12, são todas, e com Plutão, com conjunção e Plutão, mais conjunção a Lua, no caso, eu tenho a impressão, tá, gente, que ela ainda está viva, e que ela mudou, ela conseguiu mudar a personalidade, mudou, é tipo como se ela acordasse no outro dia, e hoje eu sou a Maria que trabalha na padaria. E quem que vai descobrir? Quem que é. vai saber? Você lembra do rosto dela? Hoje ela deve ter gente, sou ruim de conta. Ela deve ter aí uns 50 anos, ou vai fazer 50 anos. Você vê ela na rua, você sabe quem é? Porque eu Muda não faço muito, a né? menor ideia de quem. Então, se eu for e ver a Maria da padaria, para mim vai ser a Maria da padaria. Então, assim, é como se ela tivesse capacidade de ter mudado de personalidade, ela tivesse mudado de pessoa, mas ela ainda continua com esse problema mental bem. E ela, inclusive, no momento, ela ainda está passando situação financeira difícil, muito É. difícil. Situação financeira bem apertada, bem difícil. Porém, ela está num relacionamento com uma pessoa. Olha só. E pode ser que também não saiba. Ela virou a Maria da padaria, entendeu? Ninguém vai saber quem ela é. Ela não. E esse Quiron que ela tem, por exemplo, na casa 5, e essa Lilith que ela tem na casa 3, que vai falar de irmãos, pode ser que realmente ela não suportou viver a sombra do irmão. Porque realmente o Vitor, ele chamava muito atenção, ele lutava muito bem, era uma coisa assim, na época MMA, eu nem lembro se era MMA, se era, sei lá, alguma coisa assim, eu não gosto das coisas, acho muito primitivo, como falei. Então, nunca me liguei muito, mas assim, ele estava em ascensão e mais ou menos isso aí. Então, que eu tenho para falar assim do mapa dela mais é gostaria de que a família, que eu acho que é o mais difícil, né? Você esperar a volta da pessoa. Gostaria É. que ela sentisse isso, mas eu acho que agora tá tarde demais, né? Para ela Não voltar sei, atrás. para ela voltar para isso.
realmente. Então, então é isso. Esse foi o mapa dela. Se tem alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Estou com o mapa aberto. Não, então, achei interessante esse comentário da Kaline colocou, né, que bateu tudo que você falou, porque ela tem a impressão da pessoa que assistiu o documentário, né? Eu não assisti, acho Sim. que você também não assistiu, então Nossa, eu acho que... também. Nossa, não deu nem tempo, né? Nem que eu quisesse Uhum. assistir. Porque eu nem sei aonde que tá passando, gente. Nossa, parece que eu sou ignorante, mas o que que acontece? Essa semana que eu tive esse problema, eu acabei marcando o cliente no mesmo horário. Então, assim, hoje eu tive que fazer, tipo, essa semana e a outra eu vou ter que fazer uma recuperação de agenda, então, porque eu acabei encavalando o cliente no outro. Então, acabou que eu não consegui ver nada. Eu realmente peguei o mapa dela e lembrei das coisas que eu vi lá em 2004, porque eu estava realmente, né, estava à toa, para falar a verdade. Então, assim, eu vi muita coisa, assisti muita coisa, passava muita coisa. Depois de um tempo passou, né? Ficou, porque não encontraram nada. Eu acho que não acharam nada dela. Nada, absolutamente Pelo que eu me nada. lembro, nada, é isso mesmo. E, e aí, eu até vi entrevista da mãe, né? A mãe fica com aquela esperança, né? Que ela possa aparecer, né? Esses tempos atrás eu lembro que eles viram uma moça em São Paulo, acho que no centro de São Paulo, toda perdida, né? E aí suspeitaram que poderia ser ela, né? Só que aí acho que chegaram até a fazer exame de DNA com essa moça, acho que uns 2, 3 anos atrás, só que não era. Então a mãe tem essa esperança, né? Porque não teve uma resposta, né? Porque você não elabora o luto, né? O luto, por mais que as pessoas falem, ele é importante, a gente elabora, a gente tem o ritual, a gente vê, a gente passa um tempo, a gente se conforma. E É, ela não teve nada disso, né? Ela ela não teve isso, ela não faz a menor ideia. Na verdade, no fundo, eu acho que eles sabem que é, aconteceu de verdade, é. Mas, assim, eu vi alguém comentando, eu não acho, eu tenho pena, Rose. Ai, a Rose é uma querida. Eu tenho muita pena, porque para uma mãe, eu acho, a gente que é mãe deve ser uma situação bem difícil. Perder um filho já não é uma ordem natural, né? A ordem natural é a outra, né? A mãe vai sempre na frente e o filho vai depois. Então já não é a ordem natural. Você não elaborar o luto ou não saber é pior ainda, né? Então, assim, eu tenho muita dó mesmo. E a mãe deve carregar uma culpa grande, porque eu lembro que na época ela meio que obrigou ela levou ela para ir trabalhar. Então, isso chocava mais, assim, da questão. Porque e é como se ela tivesse tido uma revolta, alguma coisa. Foi uma das poucas coisas que a gente soube. Que a mãe falou: não, você vai trabalhar e tal. E mais ou tem, menos isso. Eu acho que aí a culpa fica maior, né, André? Porque aí você obriga o seu filho a fazer a coisa que, pô, ele podia estar em casa, estava é, mal, mas estava em casa. Mas foi tipo o start. Não, tá bom, então é isso que você quer, é isso que você vai ter. E não voltou atrás, não. uhum. É muito complicada essa história, né? Não ter uma resposta, né? Acho que é pior, eu acho que é É pior do pior. que a morte, né? É Porque a pior. morte você tem uma resposta, né? Você tem Não uma é como você quer. certeza, Certeza né? né? Não é Então, como você quer, mas você tem uma certeza. Agora, nesse caso, você não tem uma certeza, você não tem uma resposta, você fica com esse ponto de interrogação na sua vida há 20 anos. Você acorda, você lembra, né? O que que aconteceu? Onde está? Como que foi, né? Um monte de perguntas sem resposta, né? Acho que é pior um monte ainda, de né? pergunta, um monte de pergunta. Agora, assim, na época, que ela estava envolvida com o traficante, aí teve uma história de ai, gente, sou bem ignorante, um morro lá que não sei o quê, pegaram ela e mataram e foi traficante. Eu não acredito que eu acho que ela nem era da droga e nem era da bebida. É, Porque ela tem o Plutão em Libra, por exemplo. O Plutão dela fica lá em Libra. Geralmente, quem tem Plutão em Libra tem uns reviravoltas na vida bem grande, né? E às vezes nem é para o lado muito bom.
e uma responsabilidade muito grande que a pessoa tem. Então, geralmente, quem tem Plutão em Libra não é aquela pessoa que bebe, que fuma. Aliás, pelo contrário, quem tem Plutão em Libra é bem preocupado com essa parte aí, é até chato. Então, podia ir para um lugar, beber, não. Acho que nem bebida, muito menos droga fazia parte da vida dela, pelo Plutão dela. E que você falou, você não viu a entrevista, mas bateu com o que a Joana Prado falou no Danilo Gentili. Ela falou que passou Natal, Ano Novo com ela não colocou um cigarro na boca, não colocou um copo de bebida com álcool. Então, exatamente o que você falou, bateu. Nossa, É. eu tô um pouco. Ela não cursava direito, não, né? Eu não sei te dizer. Se alguém souber, coloca aí, gente, Mas se mas eu não alguém sei. souber, eu não lembro. Isso é uma coisa que eu não lembro, assim. Se fosse seguir pelo meio de céu, ou ela era ligada a alguma coisa pela parte da profissão, né? Ou ela que fala, aonde vai falar da profissão do dia a dia, é a casa 6 ou a casa 10. Eu lembro que ela era alguma coisa pública, mas o que ela estudava, eu não lembro. Então, pode ser um casa 6 em touro, pode ser desde uma coisa que tenha cálculo, tipo engenheira ou alguma coisa assim, que fale sobre cálculo, ou até mesmo a área de saúde, que aí ela tem meio de céu em virgem, pode até ir para a área de saúde, mas eu acho que ainda alguma coisa que envolva cálculo, ou contabilidade, ou alguma coisa que tenha cálculo. É. Como é que fala? É exatas, alguma coisa que Exato, envolva exatas, isso. é, E é é isso. isso, Uhum. eu fico muito triste porque tem uma mãe aí na história, né? Um, um, tem um irmão, tem uma família, né? Que É. estão esperando, né? Quem sabe se ela tiver aí entre nós, ou realmente ela mudou a personalidade e virou de repente a Maria da padaria. Então, não, e aí nem é como se ela visse e fingisse que não é comigo. Uhum. Entendi. Acontece. Fiquei É. surpreso com o que você falou. Imaginava outra coisa, mas fiquei surpreso. Uhum. Interessante, né? É, Muito a gente nem interessante. imagina, né? Tomara sei lá, não sei se eu estou certa, se eu estou errada, mas vamos ver, né? Sei lá, acho que talvez um dia cheguem respostas, de repente ative aí alguma coisa, né? Porque vamos supor, por causa dessa coisa que tá rolando aí, dessa série que tá rolando, alguma coisa assim, eles não reabram o caso, não sei lá, porque eu acho que vale a pena, né? Acho que insistiram muito numa coisa que eu acho que não era. Era só porque envolvia dinheiro, então acho que insistiram, mas eu acho que não foi sequestro, foi uma coisa que partiu dela mesmo. Uhum.